A parábola da vinha, o chamado de Deus para todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal. Hoje vamos abordar um dos versículos mais profundos e reveladores do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E é justamente esse versículo que nos leva a uma lição poderosa sobre propósito, graça divina, renovação espiritual e o profundo amor de Deus por nós. Vamos além da superfície trazendo luz sobre como o amor divino rompe as lógicas humanas. A diferença entre mérito e graça no reino dos céus. O que significa verdadeiramente trabalhar na vinha de Deus. O despertar espiritual que Deus quer operar em você hoje. Porque nunca é tarde para entrar no propósito dele. Prepare-se para ser tocado por uma mensagem de fé inabalável, esperança viva, discernimento espiritual, obediência e libertação. O Espírito Santo quer falar com você agora, em uma jornada de transformação, coragem, gratidão e conexão com a vontade perfeita de Deus que te espera. Antes de começarmos, paremos um momento para refletir. Onde você está em sua jornada espiritual? Você se sente desocupado, esperando por algo mais? Ou talvez você esteja se esforçando, trabalhando sem ver recompensa. O que esse versículo tem a dizer para você hoje na sua vida? Eu convido você a fazer essa reflexão, pois essa parábola de Jesus é um convite à transformação, à renovação e ao despertar espiritual. Jesus contou essa parábola em um momento muito específico de sua jornada. Ele estava a caminho de Jerusalém, prestes a ser entregue aos líderes religiosos para ser julgado, condenado e crucificado. O que torna essa parábola ainda mais impactante é o contexto de desespero e preparação. Os discípulos ainda não compreendiam totalmente o que estava por vir, mas Jesus, mesmo em sua missão iminente, escolhe ensinar a graça e o reino de Deus por meio dessa parábola. Na cultura judaica da época, a figura do proprietário da vinha não era incomum. A vinha, como símbolo do reino de Deus, representava a obra de Deus na terra, e os trabalhadores, as pessoas chamadas a participar dessa obra. O salário justo representava não um pagamento terrestre, mas a recompensa celestial. A verdadeira lição não está na quantidade de horas trabalhadas, mas no amor incondicional de Deus, que nos convida para a sua obra a qualquer hora, independentemente de quando começamos a nossa caminhada de fé. Vamos agora mergulhar na própria parábola, começando pelo versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Aqui, Jesus nos apresenta a primeira grande revelação. Deus vê aqueles que estão desocupados, aqueles que estão perdidos, esperando por uma direção sem propósito definido. Eles não estavam fazendo nada de errado, apenas não estavam na vinha, no propósito de Deus. A parábola nos revela que, assim como esse proprietário, Deus olha para nós, vê nossa solidão espiritual e nos chama a trabalhar em sua vinha. Você pode estar se sentindo assim, perdido na praça da vida, sem saber qual caminho tomar. Porém, Deus não te abandona. Ele te vê, te chama, te oferece a graça divina e te diz: vem trabalhar na minha vinha, eu pagarei o que for justo. Isso é graça em sua forma mais pura. Deus nos convida para a sua obra, não pela nossa competência ou pelo tempo que temos de serviço, mas pelo seu amor divino e misericórdia. A pergunta é: você tem aceitado o chamado de Deus para entrar na sua vinha? Ou ainda está aguardando um momento perfeito, uma hora que nunca chega? Jesus nos conta que, conforme o dia passava, o proprietário continuava indo à praça, chamando mais trabalhadores. Ele ia às 9 horas ao meio-dia, às 3 horas e até às 5 horas da tarde. Aqui temos uma imagem do tempo de Deus. Ele nos chama, não importa se já estamos no meio do dia ou se ainda estamos no final. Não importa quando você começa a trabalhar na vinha de Deus, mas sim que você aceite o convite. O reino de Deus não se mede pelo tempo, mas pela nossa disponibilidade e disposição em ser usados por Ele. Essa é a verdadeira obediência espiritual. Não a obediência imposta, mas a escolha consciente de entrar na obra divina e servir ao reino de Deus com amor, fé e dedicação. Pensemos por um momento no propósito eterno. Deus tem um plano para cada um de nós, independentemente de quanto tempo levamos para nos envolver. O que Ele deseja não é que nos comparemos aos outros,
mas que cumpramos o nosso chamado com coragem, foco e verdade. Cada momento que você dedica à obra de Deus é um passo mais próximo de caminhar em harmonia com o Pai, de entrar em união com Deus e de ser um instrumento da sua vontade. E agora, chegamos ao pico dessa parábola. Quando todos os trabalhadores se reuniram para receber o pagamento, os primeiros que chegaram se queixaram. Eles acharam injusto receber a mesma recompensa que aqueles que chegaram no final do dia, depois de trabalhar bem menos. Mas o proprietário respondeu. Mateus, versículos 13 e 14. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Aqui, Jesus nos dá uma das lições mais profundas sobre o amor divino. Deus é generoso e sua recompensa não se baseia nas nossas obras, mas na sua graça abundante. O valor que Deus atribui à nossa jornada não se mede em termos humanos, mas em compaixão, misericórdia e amor infinito. Quando compreendemos isso, podemos aceitar com gratidão que a recompensa de Deus é sempre justa, porque Ele é o único juiz verdadeiro. O grande desafio dessa parábola é aceitar que a graça de Deus não é algo que podemos controlar e que a sua generosidade, muitas vezes, desafia nossa compreensão humana de justiça. É preciso despertar espiritualmente para essa verdade, deixando de lado a comparação, a inveja e abraçando a misericórdia divina. Isso é libertação. A libertação da comparação, da ansiedade e do desejo de ser mais do que os outros. Quando aceitamos o chamado para trabalhar na vinha de Deus, estamos aceitando a sua presença real em nossas vidas. Estamos dizendo sim ao propósito dele e ao plano eterno que ele preparou para nós. E quando trabalhamos nesse propósito com fé inabalável, Deus nos dá as forças para superar as dificuldades e as adversidades, como os trabalhadores que enfrentaram o calor do dia, mas nunca desistiram. Em última análise, o que Jesus nos ensina aqui é sobre o caminho da verdade, o discernimento espiritual e a esperança viva que só podem ser encontrados no reino de Deus. Cada passo que damos na nossa jornada, por mais curto que seja, é um milagre diário, uma oportunidade de experimentar o amor divino e de crescer em sabedoria e fé. Assim diz o Senhor: tenho visto teu tempo de espera, tua inquietação, tua pergunta silenciosa. Por que ainda estou aqui parado, estagnado? Mas hoje eu me levanto e te chamo. Eu, o Senhor da vinha, não esqueço dos que permanecem disponíveis. Não estás atrasado, estás sendo posicionado. Chegou tua hora. Levanta-te, porque tua estação mudou. O que parecia inútil se tornará frutífero. Entrarás em lugares onde nunca pensaste e verás colheita onde antes havia deserto. Eu te envio, eu te sustento e eu te recompensarei além da medida. Que você se sinta inspirado hoje a renovar o seu compromisso com Deus, a aceitar o seu chamado para a sua vinha, independentemente de onde você esteja em sua jornada. Lembre-se, Deus não te mede pelo tempo ou esforço, mas pelo seu coração disposto a servir. Que a paz, a esperança e a gratidão guiem sua vida. Que o Espírito Santo fortaleça sua caminhada e que, ao final, você receba a recompensa eterna que Deus preparou para todos aqueles que, com humildade, aceitam o seu chamado. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe hoje, amanhã e sempre. Curta, compartilhe esta mensagem e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais mensagens que despertam, transformam e fortalecem sua fé. Lembre-se, Deus não falha, Deus não mente, Deus é fiel. Se inscrevam e curtam para alcançar mais pessoas. Compartilhe esta mensagem de esperança, inscreva-se para mais inspiração e comece a viver o porvir que Deus preparou para você.